Olá, 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 tudo bem com você? Seja todo muito bem-vindo. Vamos começar hoje a primeira etapa do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. São 27 capítulos, aulas, e vamos começar a primeira de hoje. Mas antes, vamos orar? Grandioso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, nos ajude, meu Pai, com a Tua graça, compreender a altura, profundidade, comprimento e largura, Senhor, do Teu amor, da Tua palavra e da Tua vontade para a nossa vida. Nos usa, nos unge e nos esclareça neste momento. Te pedimos e agradecemos por mim e pelos meus ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, meus amados, começando de Apocalipse para Gênesis e começando do meio do curso para trás. Muito bem. Apocalipse 5, versículo 6, diz que 7 são os chifres do cordeiro. Chifres aqui representa 7 esferas de poderes que o cordeiro tem. O cordeiro tem 7 olhos e o cordeiro tem 7 espíritos. E quem é o cordeiro? Jesus. Muito bem. Falei de Apocalipse 5, versículo 6. Agora vamos começar em Gênesis. A história. Vamos analisar a história. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nos apresenta Deus como o criador de tudo. Como em João também no capítulo 1, fala que o verbo estava com Deus e o verbo contribuiu com a criação, falando de Jesus. Mas vamos lá. Ali vemos que a obra da criação ela foi feita em 6 dias. E em cada dia e em cada etapa, Deus olhava para o que ele havia feito e dizia, viu Deus que era bom. Quando ele termina tudo e ele observa e analisa tudo, ele diz, a Bíblia declara, viu Deus que era muito, já é usada a palavra muito, bom. Interessante também que na etapa da criação há 3 bênçãos. No versículo 22 do capítulo 1 de Gênesis, Deus abençoou os animais e disse, seja fecundo e multiplicai. E no versículo 28, Deus abençoou o casal, marido e mulher, e diz, sede fecundos e multiplicai. E no capítulo 2, versículo de 1 a 3, há uma bênção especial. Diferente de todas as outras duas. Nessa bênção, Deus já diz que Deus santificou o sábado. Foi além. Além de abençoar, Deus também santificou. Maravilha! Para que o sábado santificasse o homem criado e o homem passasse a ter mais intimidade e mais comunhão com Deus. E o sábado também comemorando é o aniversário das obras criadas por Deus. O dia que os católicos e os pentecostais guardam, que é o dia do domingo, foi o dia que Deus começou a trabalhar. Se ele fez o mundo em 6 dias, ele começou a trabalhar no domingo e até sexta e descansou no sábado. Mas vamos para adiante. Em Êxodo, fala que Deus lembrou, do sofrimento, da tribulação do povo de Israel escravizados no Egito e chamou Moisés para libertá-los. E Deus
se apresenta a Moisés do meio do fogo, do meio da sarça. E no caminho para Canaã, no deserto, Moisés sobe ao monte Sinai. E agora, fogo mais uma vez. Naquele dia não fala que houve chuva, mas houve tremor do monte e trombetas tocando, fumaça, nuvens escuras, trovoadas. Foi algo tremendo. O monte santo, homens e animais não podiam tocar no monte para que não morrer. Então foi traçados limites em volta do monte para que nada o tocasse. E Moisés ficou trêmulo diante de todo esse cenário. E Gênesis, o que aconteceu, esses acontecimentos que se deu no monte, está no capítulo 19 de Gênesis. Aí no capítulo 24, versículo 16, diz que no 7º dia que Moisés estava no monte, Deus fala com Moisés. Como se ele estivesse lá do domingo até o sábado. E ao falar com Moisés, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E Deus começa a mencionar os 10 mandamentos com estas palavras: eu sou o Senhor, eu sou teu dono, e te tirei da terra do Egito, da fornalha da aflição, da escravidão, não para ser meu escravo, mas para ser meu servo, para me servir. E lá fala que antes de Deus fazer misericórdia, até 1000 gerações, primeiro fala da justiça de Deus, que eu visito a iniquidade. Eu sou um Deus zeloso, um Deus ciumento. Mas vamos prosseguir. Depois de falar do sábado e falar que para que o homem e os animais descansassem, aqui tem alguns complementos nos capítulos seguintes. E no capítulo 21, versículo 2 de Êxodo, disse que Deus disse ao Senhor para que o escravo o servisse por 6 anos e no 7º ano fosse liberto. Olha que coisa interessante. O 7º dia é para Deus falar conosco. E é para Deus nos libertar de nossas angústias e nossas tribulações, deste mundo infernal que vivemos. Agora, vejamos que Deus falou com Moisés após 7 dias que ele estava sobre o monte. Em Ezequiel 3:16, diz que Deus falou com Ezequiel após 7 dias que ele estava sentado calado no meio do povo. Apocalipse 1, versículo 10, diz que todas aquelas maravilhas gloriosas Deus revela para João no dia do Senhor, que é o sábado. E eu já tive revelações no dia do Senhor. É maravilhoso. E agora, meus amados, diz nos 10 mandamentos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa palavra lembra na Bíblia é muito expressiva. Quando as mulheres estéreis oravam para ter filhos, é dito assim: e lembrou-se Deus de Ana, e lembrou-se Deus de Rebeca, como lembrou do povo de Israel na escravidão do Egito. O ladrão que se converteu na cruz
usa essa expressão: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu paraíso. E lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, diz que há um memorial diante daqueles que lembram do Senhor e do seu santo nome, e lembram da sua lei. Meus amados, não vou cortar esse arroto, tá? Porque eu tenho um problema de saúde, roto sempre, não vai dar para cortar. Me perdoe. Mas, então, em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10, diz assim, ó: porque guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei de toda a tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então, nós precisamos guardar o dia do Senhor, como Ele nos ordenou. Aqui, agora, recapitulando a história, vemos que Deus descansou no dia de sábado, após a obra da criação. Jesus descansou no sábado, após a obra da redenção. Em Lucas 23, 54 e 56, diz que as mulheres que seguiam Jesus guardaram o sábado, conforme o mandamento. E Isaías 66, versículo 23, diz que lá no céu iremos adorar a Deus no dia de sábado. Também nós vemos aqui que há 3 tipos de sábado. O sábado da criação, que foi 6 dias literais, no 7º Deus descansou. O povo de Israel trabalhava também 6 anos e passava um ano inteiro descansando. E Apocalipse fala que nós vamos descansar 1 milênio no céu. Então estamos falando de descanso de dias, de ano e de milênio. E conforme Ellen White profetiza da nossa igreja serva do Senhor, ela declara que o inimigo das almas, o diabo, reinaria sobre a terra durante 6.000 anos. E no 7º, com certeza, nós iríamos para o céu, habitar com Jesus. Então, segundo o que nós estudamos e entendemos, os 6.000 anos termina agora em 2027, talvez um pouquinho mais. Mas Jesus está voltando diante de tudo que vemos acontecer. Quero falar também agora de 3 fogo. Tudo incluindo a questão do sábado aqui. Deus se revela para Moisés do meio do fogo, a sarça ardente. No Monte Sinai, há fogo. Deus se revela como um fogo, causando um medo, assombro no povo. E Isaías 33, versículo 14, diz assim: quem habitará com as chamas eternas, no alto e sublime monte, lá no céu? Com Deus, somente os que são puros e limpos de coração. Nós precisamos ter o nosso coração purificado pela palavra. E o povo, os irmãos de Daniel, eles passaram pela fornalha sem se queimar. E nós iremos viver com fogo consumidor na eternidade sem se queimar. Então,
antes de Deus falar com o povo de Israel, né, nos 10 mandamentos, sobre a misericórdia que ele fazia sobre a quarta geração, ele se apresenta como Deus zeloso, dedicado, ciumento. Ele fala primeiro de visitar a iniquidade, que é fazer justiça. Então, Deus é um Deus de misericórdia, mas é também um Deus de justiça. Deus não vai nos salvar de qualquer maneira. Então, para fechar o curso aqui, a primeira etapa, Apocalipse, lembro novamente, capítulo 3, versículo 10, diz: porque você guardou a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da provação. Inclusive, o capítulo 1, versículo 3 ou 4, fala: bem-aventurados que guardam a palavra no coração. E Jesus diz, em Mateus 7, 27, que a casa espiritual daqueles que não guardam a palavra vai ruir no meio da tempestade. Mas aqueles que guardam a palavra vai permanecer como uma rocha inabalável em meio às tempestades que há de vir sobre esse mundo. A grande tribulação. Então, os Salmos 91 também falam sobre livramento, proteção. Mas o livramento é prometido no versículo 7 dos Salmos 91. Mas no verso 4 diz que a sua palavra, que nós entesouramos no nosso coração, é proteção, é poder, é escudo, é a nossa couraça, é a nossa armadura. Então, reflita sobre isso. E lá nos Salmos 91, cai 11 mil para um ficar de pé. Veja que Jesus disse: no caminho largo todo mundo quer seguir, ninguém quer obedecer aos mandamentos de Deus. Mas os que vão sobrar guardando os mandamentos de Deus são poucos. A estatística dos Salmos 91 é um ficando de pé para 11 mil caindo pelas pragas do Senhor. E Malaquias, capítulo 3, versículo 16, fala que há um memorial diante de Deus para aqueles que guardam e se lembram do seu nome. E no verso 4, no capítulo 4 lá, diz que antes de falar de Moisés e Elias, primeiro fala da lei do Senhor, porque já existia antes, desde o céu. E diz que lembra da lei de Moisés. E termina dizendo: antes da volta de Jesus, eu enviarei o profeta Elias para que converta o coração dos filhos ao pai, dos pais aos filhos, e o coração de todos a Deus, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra que Jesus está falando ali é nossas almas, como na parábola do semeador, a terra é o nosso coração. Então, que você acolha essa mensagem sagrada no seu coração e que Deus te abençoe e consagre a tua vida. Vamos nos preparar para habitarmos com as chamas eternas. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, principalmente o sábado, tem os 7 chifres de Deus, que representa poder e autoridade sobre o mal. Tem os 7 olhos de Deus, que revela tudo, que vê tudo. Como Daniel viu, interpretou o sonho que o rei não contou, Nabucodonosor. E tem também os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito de profecia, da revelação. Que Deus abençoe você e te dá força e poder para guardar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus é inteligência e é sabedoria. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Que possamos receber no nosso coração, com alegria, com fé e com amor, para que possamos melhor servi-lo e te agradá-lo de todo o nosso coração. Perdoe-nos e nos dá a tua graça e o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe.